Fala moçada, professor Alberto de Geografia do canal do Professor Total com mais uma aula de Geografia Bíblica para todos. Monte Moriá. Você conhece o Monte Moriá? Sabe indicá-lo no mapa? Sabe falar alguma coisa sobre o Monte Moriá? Você sabe relacionar esta imagem aí com o Monte Moriá? Não? Fica comigo, você vai aprender um pouco mais sobre esse monte neste canal. Aproveita, se você ainda não é inscrito neste canal, não perca tempo, inscreva-se já e divulgue para os seus amigos, para o máximo de pessoas que você conseguir. Ative o sininho de notificações e nos ajude a crescer nessa plataforma do YouTube. Vamos lá, Monte Moriá. A imagem que está ao centro aí, que você observa, é a imagem que apresenta para vocês ao centro um domo dourado, que é o Domo da Rocha, ou a Cúpula Dourada. É uma mesquita, na verdade, Ornã, a mesquita de Ornã, ou Orná, alguns vão pronunciar dessa forma. É uma mesquita muito importante para os muçulmanos. Essa mesquita está situada exatamente no Monte Moriá. Aí é uma visão de parte de Jerusalém, é a visão dessa mesquita. Tá? Uma região muito importante aí para as três principais religiões do mundo. Para a principal e a primeira religião do mundo, que é o judaísmo. Tá? Muitos entendem que este lugar foi o lugar onde Abraão conduziu aí o seu filho Isaque para ser sacrificado ao Senhor, e o Senhor o livrou. Então, e trouxe a provisão, trouxe primeiramente a provisão, conhecido como o Monte do Senhor Proverá. A outra religião é o cristianismo, onde Jesus entrou pela Porta Dourada e foi ao Monte Moriá. E também para os adeptos do islamismo, os quais muçulmanos, porque eles entendem ali que foi Abraão levou Ismael para ser sacrificado ao Senhor, e o Senhor interviu, não permitindo aí o sacrifício do seu filho. Então, essa também é uma visão islâmica. Então, é um lugar aí que é muito cobiçado pelas três religiões e pelo mundo inteiro. Tá? A palavra em hebraico para Moriá é Ha-Ha-Moriá. Tá? A Septuaginta vai tratar o Monte Moriá como país elevado, ou área elevada. Mas antes de avançar e mostrar alguns versículos, deixa eu apresentar a localidade pelo Maps. Como eu sempre faço aqui, vou apresentar pelo Domo da Rocha. Vamos lá, pessoal. Deixa eu interagir com vocês aqui no Google Maps. Nós temos aqui um mapa parcial de Jerusalém, mostrando Israel, mostrando o Mar Morto, o canal aí, o Jordão. Deixa eu situar para vocês aqui a região onde encontra-se o Domo da Rocha, que é o local onde foi erigido no Monte Moriá, que é exatamente isso daqui. Então nós temos aqui a região de Sião, tal. Temos o Monte Moriá, aqui, deixa eu aproximar aqui, o Monte das Oliveiras, densamente urbanizado, Jardim de Getsêmani, e nós temos aqui o Vale do Cedron. Em Gênesis 22, no verso 14, existe uma tradução literal desse texto que diz que a terra onde o Senhor aparece. Vamos lá, vamos pegar aqui em Gênesis 22, verso 14, diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, muitos rabinos entendem que ali Deus se fez presente, ok? Salmo 24, 3, Isaías 30, 29, também faz referência ao monte do Senhor, ou monte de Jeová. Nós vamos ler Salmos 24, no verso de número 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Em Isaías 30, 29, também faz referência: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, a alegria no coração como daquele que vai com a flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Então, referência aí ao monte do Senhor, dependendo da sua versão, você vai encontrar monte de Jeová. Uma outra informação a respeito do
desse lugar onde o domo da rocha está erigido, edificado, que é o Monte Moriá. Monte Moriá vem da derivação mora no hebraico, que muitos vão entender que é temor, monte do temor. Desta montanha o temor de Deus percorreu toda a terra. Um outro entendimento é que Monte Moriá deriva da palavra hora, O-R-A, sem o H. Não faz referência a hora, tempo cronológico não, mas hora no hebraico, que significa luz. Eles entendem quando Deus, o Todo-Poderoso, disse haja luz, a luz partiu para toda a criação de Deus a partir do Monte Moriá, chegando a toda a humanidade. Então, eles entendem também que o Éden estava aí, nessa localização de Jerusalém. É um entendimento que alguns têm, tá? Que o Éden está aí. Muitos apontam o Éden em outra localidade. O Éden em outra localidade. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Ok? Então deixa eu apresentar agora uma outra imagem para vocês, que é essa daqui. Tá? O monte, nós temos aí essa imagem apresentando o Monte Sião e o Monte Moriá. E o Monte das Oliveiras apenas uma seta indicando a sua localização. Do Monte Sião ao Monte Moriá, nós temos um vale, que é o Vale do Tiro-Peon. Do Monte Moriá para o Monte das Oliveiras, onde localiza também, vamos encontrar o Jardim do Getsemane, temos o Vale do Cedron. Então, esses vales. Tanto o Monte Sião quanto o Monte Moriá, eles têm um alongamento no sentido norte-sul, tá? No sentido norte-sul. A estrutura do Monte Moriá, geologicamente falando, tem base em calcário, são rochas calcárias. Okay? E a sua altitude varia de 744, 798 metros de altitude em relação ao nível do mar, até 900 metros. Então, em toda a sua extensão, você vai ter essa diferença de altitude, tá? Diferença de altitude. Tudo bem? Com essa imagem aí fica mais ilustrativo. Bom, aproveitando essa imagem, mais ao sul aqui do Monte Moriá, mais ao sul do Monte Moriá, essa parte mais estreita, localiza-se uma colina chamada Colina de Ofel, ou Monte de Ofel, localização da antiga fortaleza dos Jebuseus, que foi tomada por Davi, tá? E onde está isso na Bíblia, Alberto? No 2 Samuel, no capítulo 5. Vamos lá no 2 Samuel? 2 Samuel, no capítulo 5. Do verso 6 ao verso 9, vou ler para vocês. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os Jebuseus, que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer exatamente assim, não entrará Davi aqui. Verso 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, essa é a cidade de Davi. Verso 8, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir aos Jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, e a quem da alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Ok? E nessa região aí, ao sul desse relevo aí do Monte Moriá, região de Ofel, colina de Ofel, que é uma das colinas aí no entorno de Jerusalém, era um local onde residiram parte dos servidores do templo que retornaram com Neemias lá no ano 458 da Babilônia para trabalhar na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros, em servir a casa de Deus. Então eles habitavam exatamente no Monte Ofel, tá? E a distância de Ofel para o Monte Moriá, para essa colina onde estava o templo de Salomão, levava apenas alguns metros, era alguns metros de distância, então era uma distância bem curta. Onde eu tenho isso, Alberto, falando sobre exatamente essa passagem, falando exatamente sobre a residência dos servidores, em Neemias. Neemias 3, no verso 26, diz assim, e os servidores do templo que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas para o oriente, e até a torre alta. Então apenas você vai ver isso agora na primeira parte do verso, e os servidores do templo que habitavam em Ofel. Ok? Ainda sobre o Monte Moriá, em Gênesis 22, no verso 2, na época de Abraão,
o Monte Moriá não tinha exatamente esse nome, mas existia a região de Moriá, ou a terra de Moriá. Gênesis 22, no verso 2 diz assim: e disse Deus dizendo a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, inicialmente o Monte Moriá não tinha esse nome Moriá, mas ganhou, acredito eu, ao longo do tempo, por causa desse episódio de Gênesis 22, do holocausto do Isaque, que seria oferecido por Abraão a Deus, né, e Deus proveu, né, o monte onde Deus proverá, né, e ele recebeu esse nome. Agora um detalhe, tá? Esse monte, a Bíblia fala que esse monte foi o monte do sacrifício, ele seria visto de longe, mas o monte que está próximo a Jerusalém, ali, próximo a Sião, em Jerusalém, próximo a Sião, não pode ser visto de longe. Alguns vão teorizar que o monte não é este, o Monte Moriá, o monte do sacrifício não é este, é outro, ok? Mas também fica para um outro vídeo. Abraão nessa época ele estava em Berseba, e de Berseba até o Monte Moriá, um local onde futuramente Salomão iria edificar o templo, a casa de Deus, eram 48 quilômetros. 3 dias de caminhada. Ok? 3 dias de caminhada para chegar lá. Vamos lá. 1000 anos após esse episódio aí de Abraão, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui Abraão, olha aí, Abraão com Isaque nesse monte, né, onde Deus interviu. 1000 anos após, Salomão edifica uma casa para Deus. 1000 anos. Aqui uma ilustração de como era esta casa. Ele edifica uma casa para Deus, um templo. Onde está isso, Alberto? Na Bíblia, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 3, no verso 1, diz assim: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, a seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, Salomão edifica uma casa para Deus, uma casa aí com 243 metros quadrados, todo ornamentado com ouro de Ofir, madeiras nobres, marfim. Era uma coisa de luxo, alto luxo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de entrar aí e ver exatamente nesse tempo como era a casa de Deus, né? Acredito que seria uma coisa assim fantástica. Ok? Como o monte não é rochoso, não tem uma estrutura rochosa consistente, ele é rochoso, mas no sentido de ser uma rocha mais fraca, mais frágil, era uma rocha sedimentar. Que é o calcário. E foi necessário construir um alicerce. Em 2 Crônicas, no capítulo 3, no verso 3, faz menção a essa construção desse alicerce. Ele teve que construir um grande muro na porção oeste, a porção ocidental do Monte Moriá, para poder suportar o peso da construção, o peso do templo. Em 2 Crônicas, capítulo 3, no verso 3, diz assim: e estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. Então, faz referência à construção desse muro. E, Alberto, esse muro está lá até hoje? Está lá e ele foi escavado e hoje aparece, está à mostra para todos aqueles que desejam ver. E, principalmente, é muito importante para os judeus. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Então, este vídeo aí mostra para vocês aí o muro que você conhece hoje como Muro das Lamentações, onde os judeus vão aí de toda parte de Israel e do mundo para fazer suas orações a Deus, para lamentar diante de Deus em forma de oração. Você pode ver aí a prática da oração dos judeus, tá? Você pode visitar aí, os turistas também podem, você pode fazer suas orações. Agora perceba, a aparência desse muro aí, essas pedras maiores são essas pedras colocadas aí na época de Salomão. Mas acima, que o vídeo não mostra, tem pedras muito menores do que essa. Já não são mais da época de Salomão, são uma época posterior, época de Esdras e Neemias. Ok? Perfeito. Após esse episódio,
Nabucodonosor, ele destruiu o templo no ano 587 antes de Cristo, tá? Ele destrói o templo. Está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 19, diz assim: E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e queimaram a casa de Deus. Zorobabel, o rei, edificou em 520 a.C. Está lá em Esdras, capítulo 5, no verso 13 ao verso 18. Herodes, o Grande, o remodelou, está lá em João 2, no verso 20. Tá? E no ano 70 da nossa era, né, o templo foi destruído, Jerusalém cai, né, nas mãos dos romanos, pelos romanos. Então aqui uma cena para representar a queda de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70. Está lá em Mateus 24, no verso 2, Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então nós temos aí a destruição de Jerusalém. Bom, no século 7 depois de Cristo, a mesquita de Ornan, ela foi edificada aí, é uma mesquita muito importante para os muçulmanos, tá? Para o povo que tem a cultura islâmica. O Domo da Rocha, como é conhecido. E eu quero fechar aqui dizendo para vocês que o Monte Acra, Bezeta, Ofel e o próprio Gólgota faz parte desse complexo onde está envolvido aí tanto o Monte Sião quanto o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras, tá bom? E a topografia de Jerusalém pode ser entendida pelos muros intramuros e extramuros. Nós temos aí o Sião, tá? E o Monte Moriá intramuros e o Monte da Oliveira extramuros. Beleza? Você curtiu esse vídeo? Se você curtiu esse vídeo, já deixa um like aí para nós, tá? Divulgue esse canal para o máximo de pessoas que você conseguir, inclusive este vídeo, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Isso vai nos ajudar a crescer. Fique atento à descrição desse vídeo, porque ali tem algumas informações de como você pode ajudar esse canal, tá? Então fique atento aí e nos dê essa moral. Desde já eu te agradeço, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Aproveita, escreva na aba de comentários qual é o assunto de geografia bíblica que você gostaria de ver aqui neste canal. Escreva aí que nós vamos estudar e preparar para vocês. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.